Oi, meus amores. Fala, minha gente. Começando Entre Família. Boa tarde pra você. Estamos chegando, hein? Coisa boa. Tudo certo, pastor Darleide? Tudo Não, bem, tudo graças certo, que a aqui é Deus. Brasil, né? Mas tá dando resultado positivo aí. Estamos na paz. Muito bem. boa tarde Legal. pra você, sua família, onde você estiver. Obrigada pelo carinho de sempre. Você que é aquele que assiste todo dia. Aquela amiga querida, um amigo do sofá ou do seu dia a dia no trabalho, mas que tem compromisso com a gente. O Entre Família está aqui pra você. Que te Verdade. faça muito bem nessa tarde. E até quando tem compromisso, leva a gente no celular, né? gosto Leva, disso. vai assistindo, Aham. vai acompanhando. Bom demais, obrigado, hein? E um abraço todo carinhoso para você, fora do Brasil, que está acompanhando a gente, pessoal de Portugal que nos acompanha, pessoal da Angola também acompanhando Ontem recebi sempre. telefonema carinhoso de lá de Angola. Muito Ah, legal, eles são queridos. Muito bom. muito Quase queridos. sempre manda beijo para as pessoas. Manda beijo. Muito Eu legal. estive em Cabo Verde no ano passado, tem exatamente um ano agora. E eu lembro de ter enviado um vídeo, inclusive, para ele, de um rapaz muito parecido com ele. Se eu não fui a Cabo Verde, não é meu filho. Mas a mãe me dizia que aquele rapaz escutava os sermões do pastor para reproduzi-lo. Pronto, Olha, que pai e legal, filho. Pronto. Né? Pastor Filho na e fé. seu seguidor. Muito bom. Beijo para vocês em Cabo legal. Verde também, amados. Continente querido. E a gente está aqui, ó. Não fui para Cabo Verde, você pode ver que a minha experiência internacional não chega nem perto da nossa atleta. É verdade, né? Deixa eu contar um segredo para você que Ah. tá em casa. Depois que ela virou no modo atleta, Ah. até na hora da abertura do programa tá assim, ó. Tá saindo. Aham. Quando começa a musiquinha... Começou a já faz contagem assim, regressiva para entrar, ela já está assim, quase... ó, e queimando Chega. a largada, Agora- virou no modo atleta. Agora- Qualquer dia você vai ver ela direto aqui, ó. Abriu o programa, pá, tá aqui, cheguei primeiro. Não, agora há pouco você Pode. viu o que ele falou? É. Quando você era sedentário, você era mais legal. Agora que é atleta. Tá mais... E o tema de hoje, pastor? Hoje o tema é importantíssimo, importantíssimo, porque a gente fala de descanso e falar de descanso é falar de um negócio muito amplo, porque todo descanso é ficar parado. A nossa mente descansa da mesma forma que o nosso corpo descansa. Por exemplo, a gente fala assim, preciso descansar, vou para a praia e fico o tempo todo na praia andando e tal, e você volta de lá descansado. Deus criou um descanso ativo para a gente que é tremendamente importante. Essa semana eu falei disso, né? E quando Jesus falou assim, vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei, ele aliviou dizendo, tomai sobre vós meu jugo. Verdade. Uau, isso me gera uma conclusão de que o que está mais me cansando não é trabalhar, é fazer um trabalho errado, Verdade. de forma errada, vivendo uma vida que não é minha, ou vivendo uma vida só para mim. Isso pode ser extremamente cansativo. Ontem você falou em algum momento que às vezes o trabalho que se torna a prioridade, sobretudo, pode ser uma espécie de idolatria, não é? Por exemplo. Toda vez que Deus não é encontrado como prioridade, você está com um problemão. Uau. Problemão. Verdade. Isso e muito mais. A gente vai conversar hoje ao longo aqui do nosso Entre Família e tendo sempre a sua interação, sua participação com a gente. Quem vai estar com a gente hoje nos ajudando também, né? Falar um pouco mais sobre alguns, além, né, de fazer tudo isso, a gente tem benefícios também para o nosso organismo, para a nossa mente, para o nosso corpo como um todo. Temos aqui alguns bate-papos também, inclusive quem está com a gente, ela que é psicóloga, psicoterapeuta familiar e educadora parental, Flávia Viana, já dá aquele tchauzinho ali, ó. Mais uma vez com a gente, que prazer, viu, Bem-vinda, Flávia? Flávia. E ela justamente vai nos ajudar a pensar sobre uma das linguagens do amor, Isso. de atos de serviço. Tendo em mente não somente nós fazermos bem uns aos outros dentro de casa, mas como nós podemos fazer ao outro algo que é tremendamente ligado ao Criador e às suas criaturas. Essa linguagem de servir. E que tem em vista, inclusive, no dia de descanso, o 7º dia, o dia separado e abençoado por Deus, ser um dia não somente de não fazer nada. Ai, vocês não fazem nada no sábado? Só dorme. Sábado é dia de servir. A gente vai tratar disso mais uma vez, já finalizando essa semana. Amanhã já é o último programa desta semana temática para você. Vem pra cá, Jô. Quais são as notícias de hoje no nosso hashtag? Hoje eu vou conversar com a produtora do Retratos, do programa Retratos, para conhecer um pouquinho mais do trabalho da ADRA e também as ações promovidas, viu? Porque, ó, eles não param. Em questão de ajudar o próximo, eles são feras. Verdade, hein? Bom, Das abre agências aqui. mais importantes do mundo, que está em muitos lugares onde a gente nem imagina que esteja. A Agência de Recursos Assistenciais. Então a gente faz uma pausa por agora e a gente volta. Rápido. Rápido ou demora? Já, 30 segundos a gente já está de volta.
E no programa de hoje nós vamos ter ainda mais uma edição do Dicas no Lar. E hoje, os cuidados com a roupa. Lembra que todos os dias nós estamos aqui oferecendo a você o tempo dedicado às dicas do lar? Teve um dia que teve gente que aprendeu a dobrar lençol com elástico, Ei. né? Teve outro Mas eu dia... continuo ainda com aquele meu método de dobrar lençol com Mas elástico, você né, guardou pastor? tão direitinho. Ah, mas demorou muito. Foi. É. O senhor Ganha demorou mais também, tempo. pastor? Eu acho que quem compra lençol com elástico não tem que ficar pensando em dobrar. Mas tem eu sal- estou sendo só sincero. Mas tem salvação? Para quem compra lençol com elástico, tem salvação? Tem salvação, mas você comprou o lençol com elástico, amigo. Então dá pra dobrar. Relaxa, né? Você quer dobrar, compra o sem elástico. Aí nós tivemos Boa. também o cuidado com lavar a louça. Ontem nós Oi. tivemos mesa posta, aquele momento Linda de se mesa. organizar melhor para estar com a família. A acetona lá de casa sumiu. A acetona sumiu. Mas as panelas estão mais brilhosas, né? Não, alguém já trancou a acetona que é pra eu nem chegar perto. Que agora é só aqui, Cadê a ó. acetona? E mais nós temos hoje esse cuidado com as roupas, de como a gente se organiza melhor, tanto para lavar, secar, guardar. E E a da isso Leite tem uma dica toma muito. importantíssima É, a também, minha dica né? é boa, né? Boa. É. Eu vou Vou fazer relembrar mais também. tarde. E tem também, ainda hoje, o armarinho. Ou é o Armarinho- cantinho? É, armarinho da arte, com a Karina do canto. Né? Armarinho da arte, Karina do canto, vai ensinar a gente a fazer uma almofada. Dá uma olhadinha ali, ó, vê se a câmera vai conseguir mostrar. A almofadinha que você Muito vai poder fazer em gracinha. casa. Coisa mais Olha linda, aí. gente. Olha isso. Uau. Olha essas almofadas aí. Family, Lar Docilar. Muito Family de novo, não bonitinho. consigo ler o restante ali, mas tá lá, viu? E um Bonito. daqueles pode ser também o travesseirinho de oração, porque às É vezes para não verdade. marcar o joelho, a gente não quer pôr no chão, tem Isso. um travesseirinho de oração. Fica a dica para você aprender. Pergunta do dia, Binal. Vamos lá, a pergunta do dia é a seguinte, então. O que você costuma fazer pelos outros? O assunto de hoje é esse, né? Cuidado do próximo, cuidado com o próximo. E o que você costuma fazer para ajudar as outras pessoas? Cutucou agora? Ai, tô precisando participar de uma ONG, de um núcleo. Você já participa? Então conta pra gente, compartilhe e pode mandar fotos também, né, Também pastora pode. Aleixo? Por favor, hashtag manda foto. Hashtag manda foto. Mas falando em hashtag, antes que eu invente mais uma aqui, tem a Jos, que fala de gente que fala que vai fazer e faz muito, de maneira muito séria e profissional pelos outros. Jos, depois do hashtag, a vinheta do hashtag, tem hashtag. O pastor enfatizou muito bem que agora é o momento hashtag, né? Viu, minha gente? Mas assim, aqui no Novo Tempo, temos programas que compartilham com você alguns projetos sociais e com eles são de extrema relevância para a sociedade. Estou falando do Retratos, que tem um olhar diferenciado sobre essas ações realizadas pela ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Para falar sobre o Retratos e sobre essas ações, vamos conversar com a Thaís Silva, que é produtora do programa. Thaís já está aqui com a gente? Thaís, boa tarde, obrigada por aceitar participar. Boa tarde. Gostaria já de início que você contasse quais tipos de trabalhos da ADRA que você consegue acompanhar por meio aí dos bastidores. Tudo bem, Jucimara? Boa tarde, obrigada pela oportunidade, né, de falar um pouco desse trabalho tão bonito que a ADRA faz. E realmente o Retratos tem acompanhado muita coisa, porque a ADRA, como você bem mencionou, né, é uma agência de desenvolvimento, então não é só uma ajuda emergencial, que também tem disso, também é necessário, mas é uma ajuda principalmente também para ajudar a restaurar a dignidade da vida daquelas pessoas. Então são muitos projetos, muitas ações muito bonitas e que a gente encontra de tudo em vários contextos. Às vezes a gente vai estar no centro de uma cidade atendendo a uma família, vendo a história, né, conhecendo a história de uma pessoa que foi atendida pela ADRA e que estava há anos tentando, por exemplo, adotar uma criança. E a ADRA também faz projetos assim, em parceria, lógico, com todos os órgãos responsáveis também, né? Mas aí, às vezes, a gente vai estar numa região de extrema vulnerabilidade, de altos índices de criminalidade, em que a ADRA precisa dar assistência para jovens para que eles mudem o rumo da vida deles. Então, são situações completamente diferentes e ver isso de perto é definitivamente muito emocionante. É um privilégio, né? Isso acaba te motivando também, serve aí como fosse um gás para continuar acompanhando, fazendo esse trabalho maravilhoso que é do Retratos?
Com certeza, porque a gente acaba fazendo isso com o coração muito, né, ali dentro daquele trabalho todo. Não é só uma coisa de a gente vai lá, registra, filma, não. A gente volta para casa com aquela reflexão, a equipe sai conversando sobre aquilo, aquilo inspira a gente se envolve com aquelas pessoas. Muitas vezes cria laços de amizade com as pessoas que a gente conversa e a gente acaba saindo de cada lugar com mais um pedacinho de família. Então, com certeza, é muito inspirador. E são muitos voluntários, né, que fazem acontecer mesmo, que faz a diferença. Exatamente, são muitos voluntários, é um trabalho muito exemplar, né? Muito bonito, porque em vários lugares que a gente vai, tem pessoas que realmente não recebem nada para aquilo. São pessoas que foram tocadas por aquele trabalho e aí elas pensam, bom, vou ajudar quem precisa. E elas dedicam o tempo delas, dedicam o dinheiro delas, dedicam a influência delas e fazem um trabalho muito bonito que transforma muitas vidas. A gente vê casos de pessoas que não tinham nada e que foram realmente salvas por aquele trabalho da ADRA. E que depois que isso passou, essas pessoas decidiram, tá, agora eu também vou dedicar um tempo da minha vida para isso. E se tornaram também voluntários da ADRA e vai virando um ciclo sem fim, porque é definitivamente assim muito, muito exemplar. Então, é um trabalho que realmente transforma muitas vidas e que vai só se multiplicando. Nunca acaba, é muito bonito. E é interessante também que você tem o privilégio de acompanhar a reação dessas pessoas que recebem essa ajuda, né? De poder ver aí elas recebendo alegria, né? A poder, naquele momento tão difícil, receber um apoio, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho mais dessa importância de poder ver essas pessoas felizes, animadas com o apoio e contar pra gente também o horário, a data que passa o Retratos, para o pessoal aí de casa, você de casa, poder acompanhar esse trabalho maravilhoso. Realmente assim, ver isso de perto é uma coisa que inspira muito a gente, né? Para citar assim bem rápido, tem um caso que a gente gravou no ano passado de uma mulher que veio da Venezuela sem nada, estava vivendo numa situação de extrema pobreza e veio sem nada para cá e foi atendida pela ADRA. E aí ela fez um curso, começou a trabalhar. E aí na semana que a gente gravou com ela disse, eu tô há 2 anos aqui, há 2 anos eu não vejo minha família. E amanhã os meus filhos estão chegando. E me emociona só de lembrar essa história, porque a gente foi gravar o momento em que os filhos dela chegaram, e eu lembro que quando a produção me pediu até algumas imagens de bastidores, eu procurei uma foto desse momento e eu não tinha, porque foi tão emocionante de ver que eu não conseguia, sabe, desviar os olhos daquilo. Então, são coisas que, assim, fazem toda a diferença na vida daquelas pessoas, e quando a gente vê isso, a gente se inspira também. Aquilo faz a gente refletir sobre o que a gente tem vivido até aqui, o que eu dou valor, o que eu não dou. Então, tudo isso é muito transformador. E esses conteúdos estão todos no nosso YouTube, claro, né, o YouTube da ADRA, mas para quem quer assistir na televisão, porque eu digo do YouTube porque esse já foi exibido, né? Na televisão ele passa aos sábados às 4h30 da tarde. Também com algumas reprises ao longo da semana, domingo, segunda, terça-feira e sexta-feira tem algumas reprises, mas o nosso horário principal é sábado, 4h30. Thaís, muito obrigada, viu, para contar um pouquinho aí, ter explicado pra gente como esse trabalho funciona. E eu espero aí você de casa que tenha anotado. Então, todo sábado aí às 4 horas você pode entrar e assistir na TV Novo Tempo Retratos. Só ela falando aqui um pouquinho, contando essa história, já dá um gás, né, motivador, né? Poxa vida, como ajudar faz diferença, não só para quem recebe, mas principalmente pra gente que está oferecendo isso, né? Uma das coisas mais caras da existência é propósito. Muita gente está mal hoje porque ela não entendeu o que é propósito. Propósito define muitas decisões. A gente está aqui meio perdido, é o propósito que faz você escolher corretamente. Então, quando a gente está vivendo uma experiência como essa, ela te dá uma coisa caríssima, uma consciência de propósito. Você saber que você é a pessoa certa, no lugar certo, não tem preço. Não tem preço. Vai para casa, era para eu estar ali fazendo o que eu estou fazendo. E quantas pessoas hoje estão completamente perdidas porque não tem essa certeza. Essa certeza só vem quando você está ajudando alguém. Maravilhoso. Josi, muito obrigada por hoje, viu? Muito bom você trazer o tema ADRA outra vez aqui no programa. Lembrando que é uma agência que está disponível em mais de 110 países. É um trabalho muito bem estruturado, são agências com equipes muito bem preparadas, uma estrutura grande para atender as demandas de um mundo que sofre. E não somente uma igreja serve ao mundo dentro das 4 paredes. A igreja precisa sair e oferecer lá fora aos mais necessitados, como a ADRA é uma dessas agências fazendo bem. Josi, muito obrigada. Até uma próxima. Eu que agradeço poder compartilhar
essa agência tão maravilhosa que transforma tantas vidas. E aí, eu volto só próxima semana, viu? Então, um beijão pra você aí de casa. Gente, tchau, tchau. Obrigada, Ai, tá José. muito linda hoje, viu? Ai, De cabelo cacheadinho, toda de rosa. Eu vou aqui pegar a Flávia Viana, que é a nossa convidada de hoje, que já é meio de casa, já sabe o caminho, bem-vinda sempre, viu? Obrigada, meu Bom bem. tê-la aqui, fique à vontade. E aí a gente vai Prazer conversar recebê-la, disso. Flávia. Prazer é meu. A gente vai continuar falando disso, né? De aprender a servir ao próximo se faz em casa. Pais ensinam seus filhos a servir, um serve ao outro. Isso é uma das lições básicas de viver família, a expressão do amor. Mas quando isso extrapola para fora de casa, então isso se amplia de um jeito tão bonito, né? Boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde. Obrigada. Começa lá na infância, né? A partir dos exemplos que a gente dá também para os nossos filhos. E a tendência é que, se as crianças começam aprendendo ali em casa, que se estenda mesmo para fora, né? Quando eles crescem, a vontade de fazer o bem para o próximo, a empatia, né? E como que a gente ensina empatia, né? Se não for desde a infância, fica um pouquinho mais difícil. Depois de adulto dá ainda, né? Dá tempo, mas é muito mais tranquilo, né, para um adulto que cresce, que foi natural em casa, de repente um ato de serviço do pai e da mãe para com ele, fazer hoje aqui no mundo para as outras pessoas. Eu até acho né? que a palavra que você trouxe aí é uma chave para o que deve acontecer dentro do lar mesmo. Empatia? Não, fugiu. O exemplo. Veio, voltou, viu? Exemplo. Esse Porque- é o nosso Abinal, gente. Ele de esquece vez a em palavra. quando, de vez em quando dá aquele branco, pum. Não é porque a palavra é difícil, é porque vai mesmo, né? E dessa vez nem passou a mosquitinha aqui levando, viu, Darleide? Pastor. Mas o exemplo eu acho que é fundamental, porque não adianta a gente falar para os filhos, né? Ó, você tem que fazer isso, aquilo outro, sendo que a gente não faz. Sim. Se eles não veem os pais colocando em prática aquilo que tem realmente aprendido do exemplo de Cristo Jesus, que é o nosso principal exemplo, né? Exemplo de serviço, exemplo do que a gente realmente deve fazer em prol do próximo. E até a gente falando sobre essa questão do sábado, né? E no sábado, ele mostrando, ele criou, né, esse dia e ele sabe o que deve ser feito e ele mostrando para a gente mostrando para nossos filhos através do nosso exemplo. Sem isso, eles vão Exemplo é chave. vão achar que é, enfim, algo que é só da boca para fora e não de coração realmente, né? A gente pode pensar em atividades específicas para que esse exemplo extrapole, como nós estamos pensando aqui, né? Para servir aos outros, para ir em busca de auxiliar os outros. Inclusive, nós fizemos pergunta para você hoje, queremos saber, hein? Como é que você faz para ajudar os outros fora da sua casa? Porque eu estou entendendo que vocês em casa já se ajudam, né? Então, e fora de casa, como é que vocês fazem? Como é que a gente torna isso algo do aprendizado prático, seguindo esse exemplo? Mas chega uma hora que precisa ser intencional, né? Sim. É importante a gente lembrar que dar o exemplo de cuidar do outro, fazer pelo outro, não é fazer tudo também pela criança, né? Aquilo que ela é capaz de fazer sozinha, senão a gente acaba estragando a criança. Então, papai e mamãe, não é sobre isso. Mas é também assim, por exemplo, né? Tô lá com meu marido e eu vejo que ele tá, sei lá, vai começar a aula dele online e ele tá com pressa, eu levar um copo de água para ele. Né? Eu oferecer um biscoito, oferecer um café, a minha filha está ali, está assistindo isso é um exemplo. Né? Num outro momento, mamãe, você pode pegar tal coisa para mim? Muitas vezes a tendência é, mas você sabe pegar, mas por que você não pega? E às vezes a gente está atrasado também. De vez em quando a gente parar mesmo o que a gente está fazendo, claro, meu amor. Isso também traz, né, um exemplo na prática. E para os vizinhos também, né? A forma que a gente trata o vizinho. Né? Eu sou uma pessoa que eu acho, né? Ainda estou estudando isso, mas eu acho que a minha primeira linguagem de amor é presente. Então, eu amo dar presente. Eu dou presente para os meus pacientes, eu dou presente para os meus vizinhos. E aí, a minha filha, ela vê isso, né? Então, isso também é bacana, é um exemplo que a gente dá, né? Perguntar se está tudo bem para o vizinho, quando a gente perceber que um parente, né, que costumava sempre se arrumar, de repente, não pintou o cabelo esse mês, está com a unha de qualquer jeito, será que está bem? Perguntar se quer conversar. E a criança, ela vai aprendendo ali nesses detalhes, né? Não precisa a gente fazer uma lista do que ela precisa fazer, porque senão fica até chato para ela e ela não vai ver
não é necessidade, mas ela não vai ter o porquê, ela não vai entender o porquê que tem que ser feito aquilo se ela não vê exemplo, né? Primeiro, essa naturalidade do servir, né, que torna-se um exemplo para o outro, por esse caminho que a gente vai, né, pastor? Eu estava aqui borbulhando, né? Estou quase aqui não chamando o intervalo por causa disso, mas amor não é um projeto. O amor gera projetos. O amor não é isso, né? Quando o amor essa ação de amor é só um projeto, esse amor vai começar e vai terminar, e amor não acaba. Portanto, esse ensinar um estado do ser, você ser alguém assim, aí chega uma hora que a criança vai agir e vai expressar como a personalidade, o contexto dela faz. Mas o importante é que primeiro ela entenda isso como vida. Se ela entender que a vida é assim, ela é servido, senão a gente acaba sendo egoísta até na nossa forma de amar. Nós temos tanta coisa aqui para a gente dizer, como sempre... É estilo de vida, né, pastor? Exatamente, você é uma pessoa assim. E aí você vai agir em qualquer lugar. A gente vai para o intervalo, porque tem muita coisa aqui, se a gente deixar, a gente não para aqui. Mas também não sai daí, é rapidinho e a gente já volta. Ei, já mandou a resposta à nossa pergunta de hoje? Já contou pra gente aí? Daqui a pouco já quero ver no telão, Já né? mandou a foto também? A foto. Manda a foto aí. Se você tem Se bem que o que a mão grupo. direita faz, a esquerda não deveria saber, quanto mais o Instagram e a televisão. É verdade, né? Mas digo, uma ONG, Pra quem motivar. sabe, né? Um grupo para motivar. Alguma ideia do que você tem feito aí? Não aquilo que você faz sozinho, né? Realmente. Leva as crianças junto? Ó, Darleide, nós levamos o clube, os meninos da igreja, aqui ou em casa, minha família. Você já fez? Bom, alguém já participou aqui com a gente no 983150249, que é o nosso WhatsApp. Vem pra cá, no telão? Então tá bom. Marielle, do Rio de Janeiro. Sempre que posso, faço uma limpa em casa, junto com meu filho, e fazemos uma doação de brinquedos. Muito bom poder presentear. Legal. E pela maneira como a Marielle fala, a impressão que fica é que ela não separa os brinquedos quebrados, as roupas estragadas. É alguma coisa que ela limpa, que ela faz uma geral e muitas vezes vê o que não usa, porque o filho talvez já cresceu, porque já tem muitos. Então, porque tem isso às vezes, né? De dar o que está quebrado. Vamos doar. Não, isso não é tá doação, quebrado, não. coloca para doação, tá rasgado, a roupa tá muito velhinha já, tá muito gasta. Não é isso. Né? Aí a pessoa está desaprendendo, você não está ensinando nada, está desaprendendo, fazendo da vida do outro o depósito que limpa a sua casa. Não é? É uma atitude, né? E é uma atitude pontual, forte, né? Agora, uma coisa que lá em casa já aconteceu algumas vezes meu filho vai ganhando brinquedos. Tem muitos brinquedos, a gente fala, filho, tá na hora de separar alguns aí pra gente fazer doação. Não quer, se apega muito aos brinquedinhos dele. E tem muitos e muitos que não brincam e tal, se apega, o que fazer? Agora não, agora ele já se desapega, viu? Mas, Flávia, o que fazer para as crianças se desapegarem um pouco desses brinquedos e entender que outras crianças também precisam receber e que elas precisam fazer a parte delas também. Foi bom elas receberem? Então é bom elas também ver outras crianças tendo a mesma sensação. Que grande é apegado com mais uma criança, né? Exatamente. O apego na infância não é visto como uma coisa ruim, né? É sinal de que ele tem carinho, que ele se apega com as pessoas também. Mas é importante ensinar que, filho, olha, para a gente ter espaço, para a gente comprar um novo brinquedo, a gente precisa doar esse, né? Ou você quer escolher qual você quer doar agora? E ensinando a criança desde pequenininho, dando as opções limitadas ali, né? 2 escolhas. E depois, quando ele vai ficando maiorzinho, ele mesmo consegue escolher, olha, filho, tá na hora da gente limpar aqui o quarto, então vamos aproveitar para, né, colocar aqui o que você quer doar, e aos poucos vai virando automático mesmo, né? E na hora de doar, leva a criança junto para ela experienciar essa entrega também? Seria bacana. Porque senão pode parecer que a mãe deu, ou o pai deu, qual o destino para esses brinquedos, né, pastor? Então, acho que tem algo de didático nisso também, já que nós temos em mente aqui, de oferecer a oportunidade de servir e isso sentir alegria em servir. Exatamente. Nem sempre é possível, né, a criança ir junto, porque às vezes é um vizinho que pediu a doação, aí olha, a gente vai entregar mas mostrar para a criança que realmente está entregando para alguém, para a pessoa levar, não sei, né, para um lar para crianças, né, que moram, ou para uma outra criança que precisa, ou até mesmo para o priminho que não tem condições de ter um brinquedo melhorzinho, porque acontece, né? A gente vai conversar agora, e é uma conversa muito boa, com a doutora Viviane Guimarães.
Ela é médica, tem uma experiência com isso, com cuidado com as pessoas e tem uma especialização também em psicologia positiva. Vai falar com a gente. Que bom ver você aqui de volta conosco, doutora Viviane. Uma boa Obrigada. Bem-vinda, tarde. Boa querida. tarde, gente. E a gente vai estar conversando uma conversa aqui, e nós temos aqui desenvolvido ao falar de como a gente desenvolve nos nossos filhos uma ideia mais sólida de quem é o outro na nossa vida. Pensar numa ação mais do que em algum momento da vida fazer algum ato bondoso, mas ser bondoso como estilo de vida. A nossa pergunta para começar essa conversa, doutora Viviane, é se isso tem impactos na nossa vida e esses impactos podem ser percebidos. Olha, se você for dar uma olhada em artigos científicos, você vai achar bastante coisa que fala a respeito de queda dos níveis de pressão. Então, quem tem pressão alta e faz boas ações, melhora essa pressão. Você vai encontrar estudos falando sobre melhora da imunidade, então aumenta os leucócitos. Vai encontrar estudos falando de redução de risco cardiovascular, quer dizer, a chance de você infartar e ter um derrame, ter um AVC diminui, aumento da longevidade e por aí vai. Mas eu tô com uma formiguinha sobre essa pergunta, que é a seguinte: por que importa tanto para a gente os benefícios de ser alguém bom? Por que importa tanto para a gente os benefícios de fazer aquilo que é correto fazer? Porque se a gente for por essa ótica do porquê que eu vou fazer o bem, na verdade eu estou procurando um motivo egoísta para fazer o altruísmo. E isso é algo que incomoda a mim. Não sei se a vocês incomoda. Fez sentido o que eu quis dizer? Sim. Perfeitamente. Até Muito boa essa pergunta. algo que o pastor Aleixo comentou em outro momento, e eu acho que é de extrema importância, você comentando, né? Os benefícios que trazem para a nossa saúde, vamos colocar como benefícios, é igual a água, né? A gente, se você beber mais água, né, pastor Aleixo, se você beber mais água, o seu organismo vai funcionar melhor e tal. A gente não tem que entender que se eu beber mais água, não, tem que fazer parte da nossa vida, igual isso. A gente quer ter mais saúde, quer ter mais vida, quer ter mais tudo, então a gente tem que estar vivendo, isso deve ser o nosso respirar, não é mesmo? Exatamente. Eu estou incomodado. Estou com uma formiguinha aqui também, doutora Viviane. Tá um formigueiro aqui. Lembrando de um dos maiores pregadores da história que fizeram a reforma na Escócia. Ele foi um grande pregador, talvez um dos maiores que a Escócia já viu. E pouco antes dele morrer, ele disse assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Infelizmente, eu matei o cavalo. Ele morreu com 29 anos. Morreu com 29 anos. Ou seja, ele está dizendo para a gente que existe uma lógica para você cuidar de si. Então, o cuidar do outro e cuidar de si fazem parte do mesmo processo, né? Então, a pergunta nesse sentido também é... Oi? Não, pode terminar, A desculpa. pergunta nesse sentido também é, dá então para a gente perceber essas alterações e dá para a gente saber o que muda de fato no caso, caminhando para a gente pensar que isso nos faz ser seres humanos inteiros como deveríamos ser? Dá para caminhar nesse raciocínio? Qualquer estilo de vida que você tiver vai impactar na sua saúde. Se você for um egoísta, assim, escrachado, você será o reflexo daquilo que você está escolhendo ser. A sua saúde será um reflexo disso. Você ser alguém altruísta e bondoso também terá um reflexo na sua saúde física. Então, absolutamente tudo que você faz reflete na sua saúde física. Agora, quando você fala, eu quase que interrompi porque eu me lembrei de algo que li hoje, que acho que tem tudo a ver, falando sobre a peste de Cipriano, que foi lá no 3º século e acometeu o Império Romano, e milhares de pessoas morreram, e tem relatos de que cristãos morreram porque eles tentaram cuidar das pessoas que ficaram doentes. E aí eu fiquei pensando assim, a pessoa que de fato é altruísta, e é o que vocês estão propondo com esse programa, fazer alguém ser e não procurar só agir de maneira altruísta, a pessoa que ela é altruísta, ela não só não se preocupa apenas com os benefícios, isso não é tão importante para ela, como ela é capaz de ignorar os malefícios de ajudar alguém. Então, às vezes, eu vou ser altruísta, eu vou cuidar de alguém e eu vou ter prejuízo com isso. E eu não vou deixar de cuidar dessa pessoa porque eu vou ter prejuízo. Eu vou cuidar porque faz parte de quem eu sou. É como você tomar banho. Se eu chegar hoje para você e falar assim, a partir de hoje, tomar banho não faz mais bem para a saúde. Você vai dizer, não importa, eu vou continuar tomando banho porque me faz apto para continuar cuidando do outro e vivendo em sociedade. Então, a pessoa que de fato é altruísta, ela vai além do altruísmo. Ela vai, se precisar, ela será prejudicada. Eu espero que entendam o que eu quero dizer, né? Por ser prejudicada. Eu vou te fazer uma pergunta agora mais para a sua
para a sua prática profissional. No cuidado que a gente tem com pacientes, que você tem com pacientes, em circunstâncias, seja lá num ambulatório, numa internação, dá para perceber diferenças? De como esse olhar é perceptível na hora de uma crise? Muita, muita, muita. Tanto assim, no nível físico, você vê que a pessoa tem uma saúde física melhor, mas você vê também no comportamento. A forma de lidar com a doença muda, o vitimismo é diferente. A pessoa que ela é altruísta, ela é muito mais autorresponsável, isso faz com que ela possa aderir ao tratamento corretamente. Então, tudo é melhor quando a pessoa é altruísta. Ela provavelmente vai viver mais e vai viver melhor por causa disso. Muito, mas muito obrigado, doutora Viviane. Sempre bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigado pela sua participação. Obrigada. Deus abençoe Obrigada, você. querida. Boa tarde para você. Obrigada, gente. Beijo. Fica com Valeu, Deus. Vivi, obrigado. E é tão bom quando a gente ouve de alguém que é médico, entende como funciona o nosso organismo. Mais 5 minutos rapidinho, porque o que ela pontuou é assim algo extraordinário para se considerar. Veja que nós somos uma geração, nós somos seres tão voltados para si, que a gente costuma usar uma palavra que Jesus Cristo nos entregou, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Está vendo? Para você amar o próximo, você tem que se amar primeiro. Não é essa a lógica. Mas a gente sempre está em busca de um benefício para então eu fazer. Tem benefício em ajudar alguém? Se tiver, eu faço. Se não tiver, isso demonstra muito do nosso caráter, da nossa visão de mundo, da nossa relação com Deus. Então, essa formiguinha que ela sentia ali, fica aqui reverberando para a gente considerar. Nós estamos o tempo todo buscando o benefício. E se eu tiver prejuízo ao servir ao próximo? E é interessante a gente pensar de como uma ciência aprofundada não contraria o que Deus falou. Exato. Diz assim, se o seu estudo não te levou à verdade de Deus, estude mais um pouco. Não é? E como isso, quando você olha assim, você olha para a Bíblia com profundidade a partir do que Deus falou, você vai perceber que ele sempre esteve certo, né, Binal? Verdade. A gente tem que transpirar isso, né? O tempo todo, o tempo todo. E se a gente quer continuar, né, nessa busca por Deus, se a gente quer continuar tendo essa essência na nossa vida como um todo, a gente precisa buscar direto em Cristo Jesus, que é o nosso grande exemplo, não é mesmo? E olhando aqui na revista Eu Creio, a gente encontra falando aqui que a nossa vida e a nossa existência, ela só tem significado em Cristo. Isso é básico, só tem significado em Cristo, tudo converge para Cristo, tudo se volta para Ele, a criatura saiu dele e precisa se voltar para Ele. E quando a gente está fazendo aquilo que Ele nos pediu, que Ele nos ordenou, que é de fazer o que a gente foi chamado para fazer, né? Cumprir a missão que Ele deixou para todos nós, seguindo o exemplo que Ele deixou para todos nós. Quando a gente está fazendo isso, a gente sim está fazendo a vontade de Deus. Isso deve ser algo, como a gente comentou aqui, algo natural, vir da gente não querer buscar benefícios para que, não, se eu tenho benefício, eu vou fazer, se eu não tenho benefício, para que eu vou fazer então? Não, isso tem que brotar da gente, mas o ser carnal não sente isso, não sente esse desejo, não sente essa vontade se não vai me trazer benefício. Por isso que a gente tem que estar ligado sempre direto a Cristo Jesus, precisamos estar ligados à fonte, Ele é quem vai trazer através do Espírito Santo isso que seja natural de nós, né? Fazer o bem ao próximo, seguir o exemplo de Jesus. Então tá aqui, a revista Eu Creio tem verdades como essa e muitas outras também que você encontra na revista Esperança Eu Creio. Verdades como, por exemplo, você vai encontrar falando aqui sobre a morte, o que acontece com a pessoa após a morte, né? O que a Bíblia realmente diz sobre esse assunto, a volta de Jesus, a lei de Deus, o dia de descanso realmente e vários outros temas mais, tá bom? Então entre em contato com a gente agora pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 e peça agora mesmo a sua revista, tá bom? 0, operadora 12 21 27 31 21 e a gente vai enviar na sua casa sem custo, porque os Anjos da Esperança já pagaram para que você receba gratuitamente esse material na sua casa, tá bom?
E agora vamos para aquele momento do Dicas para o Lar, né? Darley de Amigo, Pastor você Aleixo. levantou, o ambiente já mudou. Não, eu até me desconcentrei aqui, Vem deixa eu pra cá, falar, viu? volta Vai ter uma pra cá. lavação de roupa suja agora aqui. Lavação Eu falar que eu roupa tava suja, boa. quase me desconcentrando aqui, tentando focar e tudo mudando. Eu falei, ué. É televisão, gente, é rapidinho. Pronto. Vou falar em rapidinho. Vem pra cá, Débora Ribeiro, a convidada de hoje que volta. Outro dia ela veio ensinar a lavar a louça direitinho. Foi, Vocês saíram viu? bem? Não, você não estava lá. Né? Tá, Ah, você é, da ignorou, mas acetona. eu tava. Eu ignorei. acetona aqui, ó, Eu lavei clareando toda a tudo. panelinha. Débora, a acetona Débora. na casa dele já acabou. Acabou? Acabou. Delícia. A Luciana Sinal que a escondeu. dica serviu. A Luciana escondeu a acetona. Débora, hoje as dicas são para lavar roupa. Lembrando, pessoal, que lembre que é mais uma dica nesta semana que nós estamos nos propondo ajudar você a considerar como viver melhor o seu fim de semana, em especial o 7º dia, o dia da criação, o sábado do Senhor. Para você não ficar, por exemplo, lavando a roupa na sexta-feira. Otimizar Como o tempo, preparo te né? torna Como é que eu lavo a eficiente. louça a roupa na sexta-feira à tarde, vai ficar no varal. E aí depois eu ficar tentada a pegar a roupa no varal, Exatamente. Débora? Principalmente se Ajuda aí. chover, né? É isso, Principalmente se aí vê o tempo chover, então, fechando. a vai confusão correr que lá. dá. Aí pronto, Como é que eu né? me Corre. organizo durante a semana, então, para lavação de roupa? Olha, a minha sugestão é você reservar 1 ou 2 dias para você se dedicar para as roupas. Um dia para lavar, um dia para passar. Tá. Quem passa, né? Porque hoje tem muita gente que está querendo Diz que é aderir ao... moda. Não. Eu falo Essa pro é meu uma moda marido que eu assim... gosto, eu gosto dessa moda, viu? Eu não Às vezes ele... A Eliane que briga comigo, Não, né? Não, Tem eu que vou ser bem ensinar uma passado. dar uma dica para Eliane, então. Eu falo pro meu marido assim, você vai sair com essa blusa amassada? Não, não vai sair não, porque vão falar mal de mim. Não vai É ser isso de você. mesmo, é isso que ela fala. É isso que Meu ela marido fala. passa a roupa bem dele também. Eu falo que é pra gente, Deus disse que a gente amassemos uns aos outros. Amassemos. Amassemos, é. Boa. Boa, E o pastora. que é a dica em especial de hoje que você separou pra gente? Eu vou falar para vocês como separar as roupas para lavar. O lençol voltou. Ah, não, esse aqui eu faço questão É o de mesmo ensinar o lençol. avinal. Mas enfim, Menina. como estender Tá a vendo roupa, como não entendeu? De compensa? forma Não compensa. otimizada, Tá. entendeu? Para você economizar tempo depois na hora de recolher e passar. Tá. Porque não é só ir lá e estender, né? Se você tem uma lógica, né? Ela Eu quero vem... morrer quando alguém pega minha roupa e joga de qualquer jeito no varal, ela fica toda marcada, amassada. Mas não tem até cor. mesmo... Tem gente Tem que ter que... jeitinho. Ontem não, terça, você até me falou sobre toque, né? Mas eu tenho uma amiga que ela não só estende camiseta com camiseta e tal, mas ela separa, por exemplo, do esposo, dela, do filho. É Eu bonito não isso aí, já cheguei é nesse toque nível. também, Eu brincadeira. cheguei nesse nível. É o Mas meu a hora toque, que ela viu, Tati? recolhe e na hora de passar, porque você separa, eu pelo menos Sim, penso assim, facilita. separa de quem é a roupa, né? facilita. Que é mais fácil para guardar e tudo mais. Vamos Bom, lá. vamos lá. Eu vou começar com lençol. Primeiro é o Tem seguinte, que a gente... ser de elástico. Primeiro é o seguinte, na hora de lavar roupa, você tem que separar as roupas Cores. por tipos. cores, né? É. E tipos. Por exemplo, tem uns Tecidos. saquinhos com zíper Sim, que são pra vendidos roupas mais em delicadas. casa, lojas de utilidade, que são ideais, por exemplo, para lavar esse tipo de roupa aqui, por exemplo, de lã. E outra, não se lava no lado direito. Deixa eu pôr meu lençol aqui, é que eu tô tão assim com o lençol. Lingerie também. você Lingerie, pode pôr separado. roupas mais sim. delicadas, né? Sabe aquelas... Meia, lingeries e cuecas, nunca colocar juntos. né? Não, não. Olha, sempre esse tipo de roupa, o ideal é sempre lavar ela no avesso e colocar dentro de um saquinho daquele, né, próprio, para E não fronha, evitar. já ouvi pessoas falando que pode colocar dentro de uma fronha. Se você não tiver aquele saquinho, O aí problema é que pega na isso batida aqui, da máquina ele pode pode tirar desatar. Dentro de um Verdade. lençol. Não, porque o Põe lençol é dentro, aberto. põe dentro de um saquinho para colocar dentro da É máquina. isso, é que o saquinho, ele tem um zíper. A Ah, fronha entendi. é bom Pra também. evitar bolinhas, Só que a pra fronha ela é evitar aberta, Ah, e aí entendeu? Então pode sair, pode né? ser que a roupa saia, entendeu? Entendi. Essa é uma dica. No caso, essa daqui, Vou ó, por fazer uma exemplo, marinha da essa arte, um saco blusinha aqui desse. também é delicada, ó. Pra dar bolinha, essas coisas, entendeu? Então, sempre lavar do lado do Tá. avesso, Tá. né? Daqui pra mim, que eu tô, meu exercício é dobrar. Tá, mas eu vou usar já. Mas já tá suja. Ah, você já tá E outra? dobrando? Eu Mas tô ela já deixando vou te organizado. Eu tô mostrar fazendo... como- Não, mas a gente Uma vai vez. dobrar depois que recolher, tá? É. Uma vez já coloquei uma A roupa diretora dessa disse pra cor ser aí, breve, com que branco. falta pouco tempo. rosa. ó, Vamos pendurar, vamos tudo pendurar. rosa. vocês não vão Tie-dye. aprender, ó. Tá aí, né? Ó, uma coisa é a seguinte, tudo fechar rosa. o zíper, sempre fechar os zíperes
o zíper e abotoar as calças jeans, Antes de pôr na as máquina. calças, bermudas e tudo mais, tá? Você sabe que o mundo era um antes de máquina de lavar e o mundo é outro depois, Sim, né? sim. Tu vai voltar nesse Eu vou nesse voltar nesse lençol, sabe por quê? Gente, É é um o seguinte... apego nesse lençol. Não, gente, olha só. Você vai otimizar tempo. Sim. Você vai pegar essa ponta Tá. e colocar dentro dessa outra ponta. Certo. E a mesma coisa do outro lado. Na hora de pendurar, você já vai pendurar assim. Como Então, se na fosse hora- guardar. Exatamente. Na hora de recolher... Pendurei assim, né? Ah, Eu entendi. ia colocar aqui, né? Sim. Mais ou menos. Aham. Na hora de recolher, você só vai juntar as pontas, virou, colocou aqui e dobrou, gente. Ó, E aquele esquema de que Olha. tem pessoas que já pegam do varal assim mesmo, dobrando. eu fiz aqui né? rapidinho, mas Isso é olha muito que legal. Binaldo, Ó, presente pra você. Olha aí, não é pra beleza. ele, é ele. Ah, é ele. Nunca mais É usa para ele. não desdobrar. Olha, É. roupas, por Usa o exemplo, outro. como pendurar. Esse tipo de roupa, ela fica marcada. O ideal é você secar ela assim. Só que nem sempre a gente tem espaço para isso. Então, jamais pendurar pelas pontas. Que aí Você vai repuxar a linha, Vai repuxar a linha. Você vai, como que fala? vai deformar Deformar a roupa, a própria exatamente. blusa. Então, você não gosta que pendura assim. Mas esse tipo de roupa... Não, essa daí tudo bem. Assim, É. sem empreendedor, não precisa de Malha é pendura. que Essa não, aqui malha também, ó. vai marcar. Essa também não marca, não. Pra não marcar, É. entendeu? Não põe empreendedor. Não, não. Vixe, assim, aí põe bem aqui na frente. né? Ai, estraga a roupa. Não, fica mas- horrível. Você põe Agora, embaixo do braço, né? na agora vamos axila. supor que eu tenho várias camisetinhas dessas aqui, certo? Na hora de pendurar, eu vou pendurar todas. Eu pego só as camisetas e penduro as camisetas. Vou colocando aqui. Ajuda lá, Binal. E por que, que eu não sei se faço? tem outra ali. Servir o próximo. Ó. Servir E aí o eu outro. ponho. Não, Dar ao eu ponho próximo a esticado. oportunidade de servir. Pra você, Ó, né? não pendurar assim também, porque vai deixar. Aí você Ah, veste tá. aquela Deformar camiseta também. com aquela ponta horrorosa aqui, né? Não. Vai por Esticadinho. aqui, ó. Esticadinho. Bem na Opa. costurinha, viu, Débora? Senão vai ficar marcado. Não, é bem na pontinha. É que essa camiseta, na Ó, verdade... eu faria aqui, ó. Aqui bem na costurinha, porque se amassar vai ser muito desagradável. Mas você sabe, essas aqui eu ponho bem aqui, ó. Isso, eu também. Pra não Boa, marcar. Boa. Agora é o seguinte, aí você vem com outra camiseta aqui e coloca aqui uma. Você vai economizar o Ai, prendedor. É. E você, na hora de recolher, você vai recolher... Pra não amassar, você já pega e põe E daquelas assim. misturinhas com pólvora que você faz? Como é que As tem alguma pra pólvoras, tirar a eu faço mancha? bastante pólvoras. Mancha tirar é o mancha. seguinte, A hora do coquetel molotov. ó, é o seguinte, sabe aquelas Mancha de manchas? axila. Isso aqui, né? Deixa até aquela crosta dura aqui, assim, né? É, aquele Eu desodorante. uso um produtinho. Aí a dica Mas de é o milhões. desodorante, não é a pessoa que É desodorante, suja. é o desodorante que deixa uma gordura. crosta, né, na roupa. Eu descobri e fui testar, né? Aquele sabonáceo que a gente usa para limpar o fogão, Aham, sabe? aham. Então, você coloca ele aqui, molha um pouquinho, dá uma esfregadinha e deixa lá uns 15 minutos. E depois você coloca na máquina normalmente. Pronto. Boa. Se a crosta estiver muito impregnada assim, você tem que fazer mais que uma vez, Ou claro. queima. Não, queimar não. Mas funciona. Então, Se eu não me engano, Corta e faz uma camiseta regata. ó, você falou da pontinha, mas é que essa camiseta ela é Ah, é maiorzinha. verdade. Eu passo Mas olha, bicarbonato e funciona. vinagre, né? Bicarbonato também, Antes com de a gente ir vinagre, pro funciona intervalo, muito. Flavinha, que está aqui com a gente ainda, vocês pensam que ela foi embora? Não. É muito bom incluir também as crianças nas atividades de casa, né? Vai lavar louça, uma aprende com a mãe, Recolher tá a junto. roupa. Até pela unidade em família, né? Sim, sim, perfeito. Isso. Lá em casa, por exemplo, a Vitória, eu penduro as roupinhas dela, ela coloca o pregador. Isso. Em casa eu boto tudo embaixo do braço para não marcar. Eu acho que é, né? Não Tá certo. É isso aí. É isso aí. Aí eu ensinei assim, então ela põe, depois eu só dobro, porque daí eu dobro bem pequenininho, separo e ela que guarda Ela faz também. parte do... Sim. Verdade. Ó, agora Gente, uma que coisa boa. bem importante, rapidinho. Ih, Débora, já- acabou. Não, eu mulher de sei, eu Deus. sei. Não exagerar no sabão Boa. e nem no amaciante. Principalmente Ah, tá. em toalhas, é preferível usar o vinagre de álcool no lugar do amaciante. Senão, na hora de enxugar, não enxuga direito. Isso, Fica aquela não coisa absorve. encebada. Né? Exatamente. Exagerou no sabão em pó também, ele vai ficar todo manchado com roupas escuras. Com certeza. Né? Gente, vamos para aquele intervalo. Obrigada, Débora. rapidinho. Débora, obrigado, viu? Imagina. Foi excelente, ajudou muita gente Obrigada, aqui. vocês. A gente vai para aquele intervalo rapidinho, estamos aqui. Vai em Daqui a qualquer pouco a gente lugar. volta, tá? Armarinho da Arte, já já. De volta por aqui no seu Entre Família. Estava lembrando agora de uma frase que eu li, doe até doer. Já ouviu essa frase?
Porque quando a gente doa daquilo que a gente tem a mais e a mais, isso não vai fazer diferença. Mas a partir do momento em que a gente ajuda o próximo e aquilo está nos tomando mais tempo, aquilo está nos tomando mais... além de tomar tempo, toma recursos e muito mais, a gente se sente beneficiado, claro, mas esse não é o foco. O foco é fazer a vontade de Deus, a ordem que Ele trouxe para mim e para você, tá bom? É isso que a gente está aprendendo aqui ao longo do programa, compreendendo, né, aquilo que a Bíblia já vem nos trazendo, há muito tempo. O exemplo de Jesus é fantástico, é o que a gente mais... É o que a gente deve seguir desde o começo de tudo, tá bom? Cuidado com o próximo é o tema de hoje aqui no nosso Entre Família e é o momento de trazer interações, momento em que você conta pra gente aí o que você tem feito para ajudar o próximo. Conta pra gente aí, manda aqui no nosso WhatsApp, já tem muita gente mandando mensagens aqui, né, pastor Aleixo? Pois é, a Melissa mandou uma pergunta aqui. Flávio, se prepara aí, tá? Costumo chamar meu filho para distribuir alimentos, fazer visitas ao asilo, mas ele diz que se sente mal fazendo essas ações. O que eu posso fazer? O mais importante é que você não pare de fazer essas ações, né? Continue dando o exemplo e respeitar a vontade dele, que uma hora, né? O que você precisa entender é que o exemplo foi dado, né? A sua parte foi feita. Porque a gente forçar também pode gerar uma rigidez. Né? Então, ele não vai querer porque está sendo forçado. É diferente o exemplo e forçar a criança a fazer algo. E você sabe, Flávio, eu trabalhei com ações por um bom tempo, inclusive organizando umas em ambiente escolar, e uma coisa que a gente sempre tomava cuidado é de ações que precisam de preparo técnico. Então, por exemplo, uma visita para um orfanato não é uma coisa simples. As perguntas que vão se te fazer lá, e nem todo mundo está preparado para uma resposta necessária, porque existe uma outra pessoa lá. Por exemplo, você vai no asilo, existe uma lógica do cuidador do asilo, e a gente vai lá para ajudar. Então, você não pode deixar que a sua ajuda atrapalhe o trabalho de um outro profissional, né? Então, tem coisas que não são para criança. Tem coisas que a gente tem que cuidar, que aquela idade ela não está preparada para determinados impactos. Você não leva uma criança para uma área de catástrofe. Exatamente. Não é? Não precisa, né, antecipar, né? Exatamente. Questão. E é até interessante você falar sobre isso, que assim, nem sempre a nossa ajuda vai ser bem recebida também. E a gente precisa se trabalhar e trabalhar as nossas crianças também para isso, né? Porque vamos supor que a minha vizinha ou uma conhecida teve um bebê e aí eu vou lá para cuidar do bebê dela. Não é bem por aí, né? Porque é o momento da mãe conhecer o bebê, do bebê conhecer a mãe. Às vezes a mãe não quer receber visita, então eu não posso também me intrometer, né? Eu costumo dizer que assim, a ajuda é importante, mas a gente precisa aprender a sondar as pessoas para ver o que as pessoas aceitariam como ajuda, porque senão acaba sendo intromissão também, né? Exatamente. Chegou um grande momento, um momento feliz aqui, sempre esperado e sempre muito produtivo para a gente. É hora do Armarinho da Arte. Minha gente, esse é o nosso cantinho de aprender artes muito bonitas com a Karina, mas vê aqui comigo uma coisa que eu não tenho, nunca tive. Um apagador de vela. Menina, até então eu apagava a vela assim, ó. Agora a Karina me diz que isso aqui é um apagador de vela e eu nunca tive um apagador de vela. Olha isso. É isso, né, Karina? É isso mesmo. É vivendo e aprendendo, gente. E aí, minha amiga, tudo bem? Tudo, e você? Mas não é apagar vela que a gente vai aprender hoje. Chama abafador. Abafador. Acho que sim. Deve ser, porque abafa. Né? É. E também. Apagador é isso aqui. Ai, meu pai. Elegante, fina. Técnica do lençol. Olha a praticidade. Porque todo dia a gente aprende alguma coisa, A gente né? só apaga a vela assim, soprando, no bolo de aniversário. Que aí coisa a gente linda. corta. Não, deixa quieto, deixa quieto. Amiga, você vai ensinar a gente a fazer essas almofadinhas lindas? Isso mesmo, vamos fazer essas almofadas, porque você sabe que já está vindo o Dia das Mães. Né? E a gente que é artesão já vai se preparando, vai encaminhando alguma dica, alguma ideia, porque já começa a chegar as mensagens. O que você vai fazer pro Dia das Mães, né? Então é uma boa, porque a mãe tem tudo a ver com o lar, geralmente, né? A família, é aquele aconchego, que a gente gosta da mãe, quem tem a felicidade de ter sua mãezinha ainda, né? Eu acho que é uma boa hora da gente, logicamente, lembrar essa pessoa especial na nossa vida.
Claro que temos aqueles que ainda que não temos, infelizmente, nossas mamães, mas temos a nossa família, temos o nosso lar. Então você pode fazer para sua família, colocar um lar docelar de uma forma simples, barata e bonita, que é isso que a gente aponta aqui, né? Pode dar para as amigas. Né? E uma boa para empreender. A gente sempre fala isso, eu falo muito sobre empreendimento porque eu acho que faz muito bem para a pessoa se sentir íntegra, útil, sentir que ela está produzindo alguma coisa que lhe agrada e que agrada os outros, né? E ajuda em casa. Então, é uma coisa assim bem bacana. Então, o que vamos a precisar? Bom, temos aqui, esse pano aqui é super barato, você encontra em qualquer lojinha de tecido ou de artesanato, que é o algodão cru. Tem várias gramaturas dele. Então, você vê o que te atende. Tem um que é um pouquinho mais grosso, tem outro que até chamam de lonita, porque ele é bem grosso mesmo. E aí depende, você quer usar no jardim, você quer usar, sei lá, no quarto, né? O que você quiser. E aí, a gente tem um stencil, tá bom? Esse stencil é sempre um segredinho para facilitar a nossa vida. Você paga em volta de uns R$8. E usa muito. Usa muito. Esse meu tá sujinho, porque eu estava usando agora há pouco. Sim. Mas o que eu faço? Eu deixo numa bandeja, tá? Uma caixinha de plástico, eu coloco um pouquinho de sabão em pó e já deixa aí de molho. Depois, com o próprio pincel, você lava e fica dessa forma. Esse aqui já foi usado, por exemplo? Esse foi usado naquela almofadinha. Então, fica como novo. Agora, uma coisa que a gente precisa ter bem assim em conta quando for fazer, por exemplo, se essa letrinha é maior, tá vendo que ela solta um pouco, tá? Esse ó, porque às vezes eu uso bastante e ele vai meio que mexendo um pouco. Então, só coloca uma fitinha, caso você veja que é necessário, porque isso vai ajudar bastante para que ele fique perfeito. Vocês entenderam, pessoal? Por exemplo, esse D é um recorte e aí vai ficar... Vê se aparece ali. Aqui, ó. Então, ela está sugerindo que a gente faça uma colagem para ficar firme na hora de passar o pincel, ficar ok. Essas seriam, assim, as dicas para você ter um bom resultado. E outra que vale muito a pena é colocar uma fita crepe na volta. E às vezes você vai passar, nossa, mas o desenho tá aqui, tão no centro, nem vai. Mas ele fica espirrando um pouquinho. Então, como é uma cor bem clara e isso vai comprometer o teu trabalho final, é sempre bom a gente colocar uma fita. Se você tiver uma mais grossa, melhor ainda. Gente, tá? Se a Karina usa, não vai inventar de ai, como eu sou incrível. Né? Você vai ter prejuízo. Porque assim, muitas vezes aconteceu comigo que vou fazer, ficou perfeito aqui, mas aqui ficou meio manchadinho, espirrou um pouquinho e aí acabou Aí perde o tecido, né? o trabalho, vai ter que vender por R$5. Ou ficar pra tu. Ou ficar pra mim. Ó, eu coloco embaixo como que chama? Um cartãozinho próprio do stencil, tá? Se você vê que tem necessidade de pôr um papelzinho, uma folhinha, coloque. Não se sinta assim, não, eu consigo, vou fazer rapidinho. Profissional. Porque senão o negócio compromete. Eu só vou colocar esse lar aqui, Darlege, por causa do tempo. Tá. Eu quero te ensinar como fazer até o final. Até o final, porque a Darlege gosta de ver o negócio pronto. Essa tinta é a de sempre. Tinta de tecido, tá, gente? Vocês vão escolher a cor que vocês gostem mais. Ó, eu aqui, tá vendo? Eu tirei rápido, aí, lógico. Foi excelente acontecer isso. Tá? Só para você ver. Ele ainda estava úmido, tirei rápido. Então, eu tenho que ter esses cuidados que parecem bobos, mas que fazem a diferença no trabalho, tá? Aqui, como a gente, na TV, lógico, faz tudo mais rapidinho. E tem dias que tá mais rápido que nos outros dias somos que mais acelerados. Mas tudo vai. Bom, aqui eu já fiz um retalho do tecido mais comprido, mas você pode fazer, recortar 2 pedaços, faz o acabamento para colocar a almofada por ali. E eu quero te ensinar como você vai fazer depois esse vivo, a gente chama. Não sei como se é no português. Seria, sabe Fala essa... sem código para mim, não. O que é o vivo daqui? Essa parte aqui, ó. Eu chamaria de babado. Babado? Aqui, ó. Babado teria que ser franzido, né, gente? Amiga, mas quando a gente não sabe os negócios, Paranauê oficial. Bom, vamos lá. Aqui Mas o nome certo é que você falou?
Vivo. Vivo. Mas eu não sei se no português é assim. Ah, tu tá usando Então, por espanhol. acaso... Entendi. Não, eu tô usando o que eu me lembro. Tá bem, Darlene. amiga. Você tem liberdade. Eu, pra às vezes, não sei. Tá tudo bem. Essa aba, vamos chamar de aba. Essa aba. Aba. Isso, gostei. Você viu... Não, ela às vezes Tudo bem. reclama, mas não tem problema. Por quê? Eu já coloco o alfinete, lembra que eu te ensinei? Assim, vertical. Só não me pergunte se eu aprendi, mas você ensinou. Aprendeu sim, Entendi, porque que você eu sou gravou. mocinha. Você gravou porque até comentou. Foi. E por quê? Porque se eu colocasse deitadinho, aí já vai levar mais tempo. Eu tô tirando, cuidando que o alfinete, né, não passe debaixo da agulha. Mas também eu vou muitas vezes costurando e vou tirando à medida que eu vou passando, né? Tá. Nessa partezinha aqui, onde a gente vai colocar a almofada, sempre é bom você fazer uma costurinha reforçada. E agora eu te conto por quê. Porque é onde a gente vai fazer mais força. Ah, pra... Quando a gente vai colocar o enchimento, sempre força e aqui acaba rasgando ou acaba descosturando, tá? Vai sumir essa fita aí. E aqui, ó, vamos ver aqui. Vou te mostrar. A gente já, sempre nos cantinhos, é bom você cortar essa partezinha aqui. Pra não fazer volume quando passar pelo avesso. Tá vendo como você tá aprendendo? Nossa, amiguinha. Meu cursinho de arte é toda quinta. Ela tá aprendendo, gente. Daqui a pouco vamos ver no Insta dela as artes. Você sabe que hoje, quando eu cheguei, isso aqui tá tão lindinho que eu, inclusive, fiz foto. Ai, que lindo. Você preparou tão bonita. Ela mesma quem prepara, gente. Ela chega São mais coisas cedo, que eu tenho em monta com as meninas a casa. produção. É. Tudo do seu ateliê, né? Praticamente tudo. É, muita coisa de casa. Vai passando casa na mesmo. sala, vai pegando. Vou catando tudo. Quando eu chego quinta-feira em casa, tá vazio. Mas depois começo a afeitar de novo. Ninguém percebe. Estão todos estudando, estão todos ocupados. Viu? Aí ninguém reclama, né? Bom, vamos lá. Virou. Aí, lembra aquele desenho que a gente fez rapidinho? Eu mostrei como começar? Bom, desse jeito ele vai ficar se você seguir as indicações que a gente passou para você. E eu tenho uma régua, que eu não sei onde que tá aqui. O que que eu faço, Darlene? Essa régua é a famosa régua de patchwork, né? Porque ela tem ângulos, tem várias coisas que servem na hora da gente fazer o nosso artesanato. Eu vou já encostar, eu conto 1, 2, 3 centímetros. Então, me facilita, porque eu não tenho que estar medindo 3 para passar uma régua. Eu só encosto, tá? E aqui já meço 3 centímetros para fazer essa lateral. É aí que a gente vai passar a costura para formar aquela aba. Isso mesmo. Você está super certa. Aqui eu vou contar 3 centímetros também, tá? E é isso que dá o charminho, né? É isso que dá um charme, porque se você vê, é um tecido super rústico, é um Isso. tecido que é barato, mas a graça dele é que ele é super versátil, porque você pode pintar, você pode colocar aquele que eu tenho lá, aquela almofada de casa também. Essa... Mas Essa ela, é tipo, tem um bordadinho, tem alguma coisa, e é o mesmo tecido, só que é um pouquinho mais grosso, né? É com esse tecido também que faz eco bag, aquelas bolsinhas. Isso, pra essas uso bolsas é muito bacana para estudante. Essa é uma outra boa, viu? Para você empreender, vender, colocar mensagem com Tá o próprio muito em alta. stencil. Verdade. Faz um bolsinho, faz uma aplicação de colorida, sei lá. Aí Acho põe que meu super- nome, aí manda pra cá. Isso mesmo. Já, né? Já que estamos. Tamo aí. E aqui, Gracinha. Darley, a gente faz o acabamento, né? Que seria essa costurinha que você bem falou aí. Eu posiciono minha agulha abaixo e continuo. Tudo bem. Porque se não fizer essa aba, vai ficar só um saco com enchimento. Fica bonito, que aquele family, por exemplo, o quadradinho, ficou bonito, mas Ai, eu posso fazer uma composição que eu acho que é. fica bem bacana, né? Mas e porque ele é maior também, né? Isso. Aqui eu não vou cortar a linha, tá? Não vou
tirar daqui minha máquina. Eu vou simplesmente virar e continuo, tá? Para que ele siga a mesma sequência. Tá bem. Sempre é bom você passar o ferro antes e depois. E essa marquinha da caneta que você usou, Ela some. vai sumir. Ela some Por com si ferro. só? Ah, ferro. com ferro, é verdade. Você já disse no outro momento. Passou o ferro aqui, sumiu. Na hora. Tem algumas que eu acho que até some depois de umas horas. Tá. Mas eu gosto essa do ferro porque eu já quero ver ele terminado, sabe? Que não E essa fique tinta defeito. não tem problema passar por alto, por cima também. Não tem problema. O que eu indico, geralmente, eu faço com as minhas peças em casa, eu coloco um paninho, uma cambraia, um pano fininho de algodão, para que ele fique Vamos certinho, preservar. tá? Terminamos aqui já. Sabe que tem almofadinhas assim também nesse formato, talvez um pouquinho menos de enchimento, para ser Sim. almofadinhas de oração. Ah, Eu já ganhei em alguns encontros de algumas das meninas almofadinhas de oração, para você E, inclusive, ter pras como crianças, incentivo. É Boa. bom você fazer uma Eu já ia almofadinha achar de que ia oração. cair. Não. É bom porque eles se acostumam e sentem isso, sabe? Eu acho bem bacana. E aí, pronta a nossa almofada, tá? Aqui ficou a partezinha de trás, por onde você vai colocar o enchimento. E essa aqui é nossa almofadinha, que pode ser ali na cama do casal, do solteiro, enfim. Acho que é uma boa, Lindinho. bom, bonito e barato. Lindinho, ótimo pro Dia das Mães, ótimo pros amigos. Muito obrigada, Karina. Eu Mais que uma vez, agradeço. dando um show aqui com a gente, Ai, com obrigada. simplicidade, muito carinho. Nós vamos pro intervalo e já voltamos, porque tem mais Entre Família para você. Até já. Amores da nossa vida, nós já estamos na última parte do programa de hoje, no Entre Família. Eu espero que você tenha planos de envolver a família para servir ao próximo, servir as pessoas. Afinal de contas, essa é a síntese do Evangelho. Jesus Cristo disse assim: eis que eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós, o que mais desejamos, me sirvam, me sirvam, me sirvam. O Criador do universo E todo veio dia para alguém... servir. Exato. Um absurdo, Olha isso. né? E a gente, criaturas, queremos ser servidos em tudo, né? Queremos alcançar postos em que... Aí todo dia alguém diz assim, primeiro você, como se já não fosse. Já é, minha gente. A gente precisa fazer um esforço para não ser tanto o nosso eu, né? Vamos para as interações? Eu acho que você atendeu o nosso convite, respondendo para a gente o que você faz pelo próximo, é? E agora joga no telão para a gente. A Francisca Lins, Abinal. Francisca, quero falar do exemplo da minha avó. Ela é parteira e eu cresci vendo ela servindo ao próximo com seus dons e talentos. Fez vários partos em lugares imagináveis. Acredito ser inimagináveis, né? Onde não tinham médicos disponíveis. E continua o comentário dela. Próxima parte. Lins. Hoje sou enfermeira e sigo, olha só, o mesmo ofício com amor e gratidão ao nosso Deus, entendendo meu propósito. Através do exemplo de Jesus, podemos entender qual é o nosso propósito e confiar em tudo que está determinado pelo próprio Deus. Lindo, Francisco. Incrível, lindo, hein? E Flávia, ela está chamando a atenção para uma coisa que a gente conversou aqui, passou por isso, né? Como que essas duas coisas, elas se ligam? Cuidar de si, pensando no outro, e cuidar do outro, pensando em si, né? É aquela lógica do avião. Você coloca a máscara em você, porque se você não colocar a máscara em você, você não ajuda o outro. Ao mesmo tempo, se você pensar só em você, você acaba perdendo completamente o propósito, Sai correndo, né? e não ajuda ninguém. Ajuda ninguém, morre A no sua caminho. máscara e sozinho. E aí ninguém te ajuda também. É uma lógica suicida, né? Exatamente. E como é complexo também, né? Quando a doutora falou aqui com a gente, sobre como que a gente vai ajudar o outro sem pensar na gente, né? Pensando nos benefícios de ajudar o outro, a gente está pensando na gente. Mas é difícil mesmo dividir isso, porque a partir do momento que eu ajudo só o outro e também não olho para as minhas necessidades, eu não estou sendo muito, eu não estou me amando também, né? E claro, a gente tem que amar, né? Igual o Evangelho, a gente ama Deus, ama a gente, ama o próximo, enfim. Mas não é só sobre a gente, mas é busca desse equilíbrio mesmo, né? Eu faço trabalhos para o outro, mas assim, se eu morrer fazendo um trabalho para esse, como que eu vou fazer para os outros que precisam também?
Então, sim, é pensando em mim, mas é pensando no outro também. Então, é difícil mesmo encontrar esse equilíbrio, eu acho, né? Mas ela deu uma indicação, né? Eu acho que é mais que difícil. É impossível. Por isso que a gente precisa ser transformado. Naturalmente, eu não vou pensar no outro quando eu estou lutando para sobreviver. É impossível. Se só tem comida para um, eu já sei quais são os 3 que vão morrer. Logicamente. Agora, pensar em você quando a minha vida corre risco, tem que ser um outro tipo de ser humano. E é esse outro tipo de ser humano que impressiona as pessoas. Porque as pessoas não ficam impressionadas quando você faz o óbvio. As pessoas ficam impressionadas quando você faz uma coisa que um ser humano normal não faria. Senão Jesus não chamaria nenhuma atenção. Exato. Ele chamava muita atenção e falava, opa, como é que é? Vai morrer por mim? Não faz sentido. Aí o negócio começa a ficar assim. Mas eu penso na lógica do carro. O carro existe, o propósito do carro é andar. Então você leva o carro para o mecânico para ele voltar a andar. Não é para ser ele estar bem, é para ele fazer o que ele está aqui para fazer. Né? E a gente fala que navios atracados não naufragam, mas ninguém faz navio para ficar atracado. Então, o propósito de servir está em ser, pensando na perspectiva divina, que se importa com que nós sejamos transformados, é esse processo de eu sair de mim para servir, eu sair de mim, e nisso está a revelação de Deus. As pessoas não Exatamente. veem que nós amamos a Deus só porque a gente fala, elas precisarão ver atos de bondade. Isso é bíblico tremendamente, está personificado em Jesus Cristo, claro. A Vamos viúva de Sarepta, perdão. eu lembrei aqui do... Viúva de Sarepta né? Onde Elias chegou, ela só tinha o alimento para ela e para o filho dela. Mas chegou um profeta de Deus, pediu, e ela deu aquilo que ela tinha sem Deu a vida. Deu a vida. Deu a vida. Deu a vida. Bem nesse A ponto seguir, ela mesmo. morreria de fome, necessidade com o filho. E ela falou, tudo bem, vou morrer de fome. Tá O vendo? maior né? exemplo, Que acho que é incrível, a né? mãe, né? Quando a gente olha uma mãe, né, cuidando dos filhos, quantas vezes a gente deixa de fazer por nós para fazer para os filhos? Não só a mãe, o pai também, é que não são todos, tá, gente? Né? Nem todos os pais, nem todas as mães. Existem mães e pais narcisistas também, né? Mas, né, a gente pensando assim, na maioria, no que eu vejo no consultório, né? Enfim, eu vejo muitas mães que deixam de fazer para si, né? Se entregam mesmo para os filhos, né? Sem pensar nelas mesmo, né? Sensacional. Mais uma? Aqui no Entre Família. Mariana, não costumo fazer ações solidárias por preguiça, mas mesmo assim gostaria de começar a incentivar minha filha de 13 anos. O que posso fazer? Sinceridade Pastor, pedindo uma orientação. Eu queria te ouvir sobre, porque isso tem a ver com a natureza humana e ela está dizendo uma coisa que, se brincar, todos nós dizemos também, mas assim, eu dizer que tenho preguiça, jamais. Olha como eu sou incrível. Então, isso está falando da natureza humana. Sim. A parábola do samaritano, ela nos diz algo tremendo sobre isso. Porque o que Jesus está chamando a gente para pensar é, se o planeta usar a mesma lógica que você, ele fica melhor. Porque aquele mestre da lei perguntou assim, quem é meu próximo? Porque ele está falando, meu próximo é essa pessoa que eu defini. Aí ele falou, e quando você tiver caído? Se essa lógica que você pensou tiver na cabeça de alguém, o que acontece? Você morre. Um dia, alguém não pode ter preguiça para te ajudar. Alguém tem que estar pensando diferente de você. Portanto, isso que ele está dizendo. Se essa sua lógica se expande para o mundo fica caótico. Porque alguém que está te ajudando não tem preguiça. E a Bíblia não trata preguiça como indisposição. A Bíblia trata preguiça como pecado. Ela fala, preguiça é pecado. Porque preguiça é se priorizar o próprio descanso, o próprio prazer, as vontades do corpo sobre qualquer outra coisa. Agora, pensa sobre isso se isso não é colocado de maneira grave para todas as outras coisas. O que eu digo para você é, faça algo que está ao seu alcance. E leve sua filha para fazer algo ao seu alcance. Você não vai começar indo para Calcutá, mas você pode começar fazendo uma marmita. Entrega uma marmita para uma pessoa e deixe que esse prazer aconteça. Entregue uma boneca, entregue uma roupa. Faça uma coisa, pague uma parte da conta de água de alguém. Faça uma coisa. Nem todas as ações precisam de uma demanda de 48 horas do seu tempo. Faça uma ação e deixe que essas ações cresçam. E orar por isso, né, pastor? Sim. Pedir que Deus traga no Espírito o dom que é do próprio Espírito, chamado como fruto, o fruto de amar, o fruto de se importar, o fruto de servir, o fruto de ter compaixão, é fruto do Espírito, não é da nossa natureza. Isso não é natural em nós, precisa ser uma intervenção divina. Aquele que é amor, aquele que é bondade, aquele que é misericórdia, que não se poupou, entregou-se
Pensa bem, amor é doar. Se é para si, a gente questiona o amor. Afinal de contas, o texto sagrado vai dizer em João 3,16 que aquele que amou o mundo deu o seu filho. Amar é dar, não tem outro jeito de a gente pensar amor. Amar é doar. Bom, eu quero convidar você a ir mais fundo no aprendizado a respeito do amor de Deus por nós. Eu quero convidar você a dar tempo do seu tempo a se dedicar a conhecer Jesus. Não tem como a gente conhecer a Jesus só de ouvir falar. Precisa experimentar. E experimentar Jesus, eu costumo dizer que é caminhar com Ele. Mas por onde, Darleide? Eu caminho com Jesus? Na palavra. Mas acontece que você não conhece muito bem a Bíblia Sagrada. Você não sabe ao certo, às vezes já começou a ler, começou a pesquisar, mas se perdeu. E como você diz para mim, Darleide, é muito difícil. Diz para o pastor, eu não sei por onde começar. Abinal, eu tento, mas eu não sei. E aí nós decidimos que faríamos um esforço diário de ajudar você a conhecer mais a Bíblia Sagrada. E nós separamos 8 temas em especial, cada um deles aqui abordado de maneira muito didática, para que você receba aí um meio de ter facilidade no estudo da Bíblia Sagrada. Topa? Vem com a gente? Vamos estudar juntos? Aliás, você vai se matricular na maior escola de estudo da Bíblia no mundo. Você vai fazer um curso de teologia. É básico, mas é central e profundo. 8 lições para você começar. Pode ser? Vem com a gente. É você e a Novo Tempo. Milhões de pessoas já estudam com a gente, só falta você. Liga agora para o nosso operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Nossa equipe está esperando você agora. Liga para cá. Flavinha, nós vamos nos despedindo de você já, porque o programa está voando. Mas obrigada por hoje, viu? Imagina. E para não perder o costume, então eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, @sejagentilmamãe. Se você ainda não me segue, tem bastante dicas de como orientar a sua criança para seguir o respeito mútuo aí na sua casa. Legal. Obrigado, Flávia. Eu que agradeço. É uma pergunta para ser feita para a gente, né? O que fazer, como fazer, quando fazer. Muitas vezes eu já me deparei com gente me perguntando assim, Jesus trabalhou de sábado. E a minha pergunta sempre é essa, para a pessoa que fez. Quantos episódios na Bíblia você vai encontrar Jesus numa carpintaria, sábado? Jesus era filho de um carpinteiro, herdou e cuidou da carpintaria de José, e ele nunca é encontrado na carpintaria. Agora, saindo de Jesus, sem soltar as mãos dele lá e vindo para o meu tempo, e penso assim, eu trabalho numa metalúrgica que seja. Se você encontrar comigo numa segunda-feira, em horário comercial, e precisar muito do meu tempo, a resposta vai ser assim, amigo, eu não posso te ajudar agora porque eu estou indo para o trabalho. Você não pode nem sonhar e pensar que o nosso mundo é diferente, porque o trabalho está no centro da vida da maior parte das pessoas. As pessoas estão ali e elas estão pensando no trabalho, elas dedicam tempo ao trabalho, afinal você sabe que é com o trabalho que você paga suas contas, que você sobrevive. Portanto, raciocina comigo. Você encontrar com uma pessoa de terça, de segunda, de domingo que seja, quarta, quinta ou sexta, elas estão impedidas de se dedicar exclusivamente, porque elas estão se dedicando exclusivamente a sustentar a sua própria família. É normal, você fala assim, cara, não dá, eu vou trabalhar agora. Se Jesus tivesse dedicado 7 dias da semana à carpintaria, em que momento ele estaria fazendo as coisas? É por isso que nós vamos ver o tempo todo Jesus curando. Nós vamos ver muitas vezes Jesus interferindo, ele pregando no sábado. Por quê? Porque o sábado é exclusivamente para isso. Você não vai, é por isso que ele aparece tanto assim. Com isso em mente, olha para esse texto. Tendo Jesus saído dali, diz o texto de Mateus, capítulo 12, no verso 9, dizendo assim, entrou na sinagoga deles e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus, é certo? É contra a lei? É lícito fazer bem aos sábados? Ou curar aos sábados? Ao que Jesus respondeu, quem de vocês será o homem que tendo uma ovelha e num sábado essa cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Você entendeu o que está acontecendo aqui? Porque ele está fazendo a mesma pergunta e usando a mesma referência quando perguntaram para ele por que você come com pecadores. Ele contou uma história de uma ovelha perdida, de alguém que tenha 100. E quando ele contou uma história dessa ovelha perdida, ele fez assim, qual dentre vós é alguém que tendo 100 ovelhas, se perder uma não vai procurar? Ele está dizendo assim, qualquer um de vós, se tiver 100 e perceber que tem 99, vai buscar. Ou seja,
Você se esforça por aquilo que é importante para você. Eu também, ele está dizendo. É lícito curar aos sábados? Ele pergunta, se você tiver uma ovelha que ela cair no sábado, você não vai buscar? Você está escutando a resposta deles aqui? Todos eles responderam, claro que sim. Ou seja, se pode transgredir, na sua perspectiva, sábado por uma ovelha, por que não pode se fazer por uma coisa? Mas ele não está falando de transgressão, ele está falando do que o sábado foi feito. Ele diz, é lícito logo fazer o bem aos sábados. Ele disse, não é questão se pode ou não pode fazer o bem aos sábados. O sábado é o dia de fazer o bem. Eu fiz o mundo em 6 dias, eu não fiz em 7. Eu fiz o mundo em 6 dias para que no 7º eu, Deus, dedicasse o meu tempo para você. E você dedica o tempo para mim. Mas eu nunca encontrei Jesus na rua. Eu nunca encontrei Jesus no ônibus. Eu não encontrei Jesus na feira. O que eu encontro no ônibus, na feira, na rua, são as pessoas feitas à imagem e semelhança de Jesus. Por isso que o meu relacionamento com Jesus, ele sempre vai aparecer com as pessoas que se parecem com ele, que foram feitas por ele. Eu não estou inventando essa frase. Ele disse isso. Quando você fez a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Não se pode dizer que se tem um relacionamento com Jesus ignorando as pessoas que se parecem com ele. Senhor, quando foi que fizemos essas coisas? Quando você fez para um daqueles que eu chamei para me representar na terra. Hoje é quinta-feira. Dá tempo de planejar, viver um sábado santo. E quando você santificar, com certeza, toda a santidade que acontece na sua vida torna a vida de alguém melhor. Sempre, sempre. Hoje é dia, você tem aí um planejamento para fazer, dá tempo de pensar em fazer a alegria de Deus e de alguém neste sábado. Amém, maravilha. Lindíssimo. Essa compreensão é impressionante. Obrigada, pastor. Inclusive, amanhã o tema que a gente vai conversar com você é justamente sobre isso. Descanso semanal pleno. Esse é o tema de amanhã aqui no nosso Entre Família. Não perca, hein? Mas Acompanhe o tema junto com de a gente. hoje no Vida e Saúde que está chegando é gasto calórico. Eu já gastei todo domingo na corrida, minha gente. Mas está precisando gastar mais, vamos gastar no Vida e Saúde. Bora! Beijo, queridos, e até amanhã. Que Deus abençoe a todos. Deus Tem aí quiser. Vida e Saúde, a gente se vê amanhã aqui, hein? Verdade, hein? 11h30 da tarde. E agradecendo de coração aos Anjos da Esperança, que fazem com que tudo isso seja possível. Obrigado de coração a cada Anjo da Esperança. Tchau.